Então vamos aí mais um exemplo. Eu tenho aqui esse sistema, olha, 2x, aliás, x mais 2y menos 3e igual a menos 7, menos 2x menos y mais e igual a 3, e menos x mais y menos 2e igual a menos 4. Né? O sistema está assim, esse trambolho aqui. Como é que eu faço aí para resolvê-lo? Então, veja só. Primeiramente, a gente vai trocar a segunda equação pela terceira equação. Então, a gente vai trocar a segunda e a terceira equações de posição, tá certo? Quando eu faço isso, não sei se vocês lembram lá das propriedades dos sistemas equivalentes, a gente não vai alterar a solução do sistema, ok? Então, eu reescrevi o sistema assim, ó. Essa equação aqui estava embaixo, aqui ela aparece no meio. Essa do meio aparece aqui embaixo, tá certo? Só para a gente trabalhar de maneira mais fácil. Mas eu poderia pegar o sistema assim, olha, e escaloná-lo sem nenhum problema. Eu costumo fazer isso aqui, ok? Beleza, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Cancelar o x na segunda e na terceira equação, né? Então, seguinte. Primeiro ponto, substituir a segunda equação pela soma dela com a primeira equação. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar aqui, olha, essa segunda equação e vou substituí-la pela soma dela com a primeira equação. Como a gente fez no sistema anterior, no exemplo anterior, né? Então, é o seguinte, ó, exatamente isso aqui, ó, o que a seta diz? Eu pego a primeira equação e somo, a operação é soma. Somo com quem? Com a segunda. Então, os cálculos auxiliares aí. Primeira equação, está aqui, x mais 2y menos 3e igual a menos 7. Somar com quem? Com a segunda equação, que é quanto? Menos x mais y menos 2e igual a menos 4. Se a gente somar, é claro que esse x aqui vai cancelar com esse, porque um é positivo e o outro é negativo, né? Beleza. Aqui, olha, 2 mais 1 dá 3, y. Menos 3 com menos 2 dá menos 5z, não é? E menos 7 com menos 4, devo 7, devo 4, devo 11. Então, menos 11. Então, essa equação aqui, ela vai parar aqui no lugar da segunda equação. Certo? Então, reescrevendo o sistema, temos o seguinte. Ó. Temos aqui, ó, deixa eu só repetir aqui. Ó. No lugar aqui da segunda equação, certo? Eu retirei aquela segunda equação original e coloquei 3y menos 5z, não é? Igual a menos 11, beleza? Então, qual é o próximo passo aí? O próximo passo é o seguinte, agora vamos substituir a terceira equação, próximo passo não, próximo ponto, né, do primeiro passo ainda. Vamos substituir a terceira equação pela soma dela com a primeira equação multiplicada por 2. Então, vou fazer o seguinte, essa terceira equação eu irei substituir por quem? Pela primeira equação multiplicada por 2. É isso que a seta indica. Eu vou pegar a primeira equação, vou fazer o quê? Multiplicar por 2. E fazer o que depois? Somar com a terceira. E o resultado aqui, olha, a seta indica para cá. Então, o resultado eu vou colocar aqui no lugar da terceira, tá certo? Cálculos auxiliares. Então, é o seguinte, olha, perceba aqui, a primeira equação, não é essa daqui? X mais 2y menos 3e igual a menos 7. Vou multiplicar por 2. A terceira equação é essa daqui, eu estou apenas repetindo. Então, é o seguinte, aqui já aparece, olha, a primeira equação multiplicada por 2. X vezes 2, 2x. 2y vezes 2, 4y. Menos 3e vezes 2, menos 6z. Certo? Menos 7 vezes 2, menos 14. Aí, a primeira equação multiplicada por 2. Beleza? Perceba, a terceira equação, estou repetindo aqui embaixo, olha. Não é? E se eu fizer essa soma? É claro que aqui é mais 2x e aqui é menos 2x. Serão cancelados, né? Aqui eu vou ter 4y menos 1y. Vai dar 3y. E aqui eu vou ter menos 6z. Menos 6z. Mais 1z vai ficar menos 5z. Né? E aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter o seguinte, ó, menos 14 mais 3 vai dar menos 11. Então, perceba aí, cancelou? Olha aí. Então aqui é 4y menos 1y vai dar 3y, menos 6z mais 1z vai dar menos 5z, menos 14 mais 3, menos 11. Beleza? Onde é que essa equação vai parar? Ela vai parar no lugar da terceira, tá certo? Então, reescrevendo o sistema, olha, ele vai ficar assim. Não é? Perceba aqui, ó. Essa equação vai parar no lugar da terceira.
ok? Então, perceba aí. Bom, segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a gente cancelar o y na terceira equação. Então, o que é que eu irei fazer para cancelar o y na terceira equação? Eu irei fazer o quê? Substituir a terceira equação pela soma dela com a segunda equação multiplicada por menos 1. Ok? Beleza. Então, aí eu pego o seguinte, ó. Colocar a seta, né, indicando aí qual é a operação. Eu vou pegar a segunda equação, vou multiplicar por menos 1 e vou multiplicar com a terceira, somar com a terceira, desculpe, não é? E o resultado dessa operação vai aparecer aqui no lugar da terceira, não é? É isso que diz aqui. Beleza? Cálculos auxiliares. Então, peguei a segunda equação e vou multiplicar por menos 1, tá certo? Eu estou apenas repetindo. Aí agora aparece aqui, olha, a segunda equação multiplicada por menos 1. Então, é o seguinte, 3y multiplicado por menos 1 dá menos 3y. Só vai mudar o sinal, né? Menos 5z multiplicado por menos 1 vai dar mais 5z. E menos 11 multiplicado por menos 1 vai dar mais 11. Ok? Vou somar com quem? Com a terceira equação. Então, perceba aqui o seguinte. Ó. A terceira equação é essa. O que é que vai acontecer aqui? Então, vai acontecer aqui um negócio estranho. Então, veja só. Esse aqui vai cancelar com esse porque é menos 3 mais 3. Esse aqui vai cancelar com esse porque é mais 5 menos 5. E esse aqui vai cancelar com esse porque é mais 11 menos 11. Tá certo? Então, aqui, ó. Então, perceba que o resultado dessa adição é isso aqui. É 0x mais 0z. Aliás, 0y mais 0z igual a 0, né? Isso aqui vai parar no lugar da terceira equação. Como assim, professor? Isso aqui vai para o lugar da terceira? Vai sim. Vamos lá. Reescrevendo vai ficar assim, ó. Perceba que essa equaçãozinha aqui veio parar aqui, ó, no lugar da terceira, tá certo? Bom, olha aí. Tá vendo? Tá vendo aqui? Beleza, vamos lá. Perceba que na terceira equação, o coeficiente de cada incógnita, inclusive o termo independente, é igual a 0. Portanto, podemos descartar essa equação e o sistema fica assim, ó, veja só. Perceba aqui, ó. Todos os coeficientes de todas as incógnitas, inclusive o termo independente, são iguais a 0. Então, o coeficiente do x que não aparece é 0, o coeficiente do y é 0, o coeficiente do z é 0 e o termo independente também é 0. Quando eu tenho uma equação assim, pessoal, não sei se vocês lembram lá dos sistemas equivalentes, eu posso omitir, eu posso retirar essa equação, tá certo? Então, eu vou cancelar essa equação e o sistema vai ficar assim, ó. Ok? Só que quando eu reescrevo o sistema dessa maneira, perceba que ele vai ter mais incógnitas, tá certo? Do que equações. Ele tem 1, 2, 3 incógnitas e ele tem apenas 2 equações. Então, o sistema ele já é um SPI, certo? Esse sistema ele vai ter infinitas equações. Tudo ok? Beleza? Esse sistema ele não vai ter uma solução particular, ele tem infinitas soluções particulares, mas eu posso encontrar uma solução geral para esse sistema. Não sei se vocês lembram, né? Esse sistema ele tem a solução geral, que é um parâmetro para a gente encontrar qualquer solução particular que a gente queira. Então, veja só. Vamos então resolver o sistema escalonado, percebendo que possui mais incógnitas do que equações, e portanto possui uma incógnita livre, que no caso é a incógnita z. Então, veja só, como assim? Quando o sistema tem mais equações do que mais incógnitas do que equações, desculpa aí, então aparece o que nós chamamos de incógnita livre. O que são incógnitas livres? É o seguinte, as incógnitas que não começam nenhuma equação, a gente chama de incógnita livre, certo? Então, por exemplo, a primeira equação ela começa por qual incógnita? Por x. A segunda equação, pela incógnita y. Eu tenho aqui alguma equação começada pela incógnita z? Não, certo? Então, a incógnita z, ela é chamada de incógnita livre, certo? E eu tenho o costume, não é, de substituir essa incógnita pela letra k. Então, é o seguinte, considerando o z igual a k, então eu vou pegar o z aqui, vou substituir por k, sendo k um número real, podemos determinar a solução geral do sistema, certo? Então, o z aí é igual a k. Então, é o seguinte, eu tenho aqui o sistema,
Então, a gente sabe que para resolver sistema escalonado, a gente vai sempre de baixo para cima. O sistema está escalonado, professor? Está, não é? O número de coeficientes nulos aumenta. Aqui não tem nenhum e aqui tem uma, certo? Como eu só tenho essas duas equações, não tem como a gente aparecer aqui uma terceira equação, ok? Pega a segunda equação e a gente faz o quê? Substitui o z por k, não é? Então, é o seguinte, no lugar do z, simplesmente apareceu k. O que é que eu faço? Vou pegar esse menos 5k, vou jogar aqui para o segundo membro, vai ficar mais 5k, não é? E o 3y fica só aqui no primeiro membro, não é? O que é que eu faço agora? Pego o meu 3, passo dividindo, não é? Então, eu já tenho aqui o valor de y. O valor de y é essa coisa grande aqui mesmo, tá certo? Não tem para onde correr. Não tem o que fazer aqui. Até mesmo porque, pessoal, o que nós vamos encontrar aqui é uma solução geral do sistema, tá certo? Não é uma solução particular. Então, se eu encontrar uma solução particular pode ser que seja uma solução bonitinha, redondinha, sem ter frações, mas aí seria uma solução particular, tá certo? Essa solução aqui é a solução geral. Isso não quer dizer que toda solução geral vai ter frações, tá certo? Nesse caso tem. Então, é o seguinte, ó. A primeira equação não é essa daqui, não é? Então, o que é que eu tenho que fazer? Subindo aqui a setinha, no lugar do z eu vou substituir por k, e no lugar do y eu vou substituir por isso aqui tudinho. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Então, é x mais 2y menos 3z igual a menos 7, não é? X mais 2y, no lugar do y, aparece isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudinho veio para cá. E no lugar do z, apareceu k, tá certo? Se a gente calcular o mínimo aqui embaixo vai ser 1, não é? Aqui vai ser 3, aqui é 3, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1 também, certo? Como eu tenho uma fração e as outras parcelas não são fração, eu tenho que transformá-las em fração também para a gente calcular o mínimo, não é isso? Então aqui será 1, aqui já é 3, aqui 1 e aqui 1. Então vai ser 3 dividido por 1. Então vai ser 3. 3 dividido por 1 é 3, 1 que não aparece aqui, tá certo? E 3 vezes 1 dá 3, ok? 3 dividido por 3 é o próprio 1, e se eu multiplicar aqui por cima, vai se repetir, não é? Beleza? 3 dividido por 1 é 3, e 3 vezes menos 3 dá menos 9, ok? 3 dividido por 1 é 3, e 3 vezes menos 7 dá menos 21, tudo bem? Bom, esses 3 aqui embaixo, como são iguais, eu posso cancelar, não é? Vai sobrar somente o que está aí em cima, tá certo? Então aqui em cima, olha só, 3x menos 22 mais 10k menos 9k igual a menos 21. Então repetindo aqui só para a gente não perder aí o fio da meada, né? Eu posso, evidentemente, quem é que eu posso trabalhar? Eu posso pegar o seguinte, trabalhar esse menos 22 com esse outro menos 22, e eu posso trabalhar esse 10k com esse 9k, não é? Então, veja só, esse 10k menos 9k dá 1k, né? Não é isso? 10 menos 9 dá 1. E esse menos 22 eu escrevi aqui no segundo membro, ele ficou positivo. Então, o que é que eu fiz aqui? Menos 21 mais 22, devo 21, tenho 22, então tem 1, não é? E esse k eu joguei para o segundo membro, como ele está positivo, fica negativo, ok? Então, aqui, repetindo aqui, vai ter o quê? Esse 3 eu passo dividindo, aí fica 1 menos k dividido por 3. Isso aqui é o valor de x, tá certo? É isso aqui mesmo, né? Então, a solução geral, tá certo? Não a solução particular. Qual é a classificação do sistema? É um SPI. Por quê? Porque a gente viu inicialmente que o sistema escalonado, tá certo? O sistema escalonado, ele tinha 3 equações, 3 incógnitas e 2 equações, ou seja, número de incógnitas maior do que o número de equações, tá certo? Ele tinha 3 incógnitas, x, y e z, mas ele tinha apenas 2 equações, porque você lembra que a terceira equação era tudo zero, então a gente cancelou, não é? Então eram 3 incógnitas e 2 equações. 3 é maior do que 2, então o sistema é SPI, ok? E qual é a solução do sistema? É essa daqui, ó. O valor de x é aqui, 1 menos k dividido por 3, né? O valor de y, menos 11 mais 5k, dividido por 3, né? E o valor de z é k, ok? Então, essa é a solução geral, né? Se eu quisesse aqui encontrar uma solução particular, era só pegar o k e substituir por um número real, certo? Então, aí iria encontrar
as infinitas soluções particulares do sistema, tá certo? Porque ele é um SPI, ele tem infinitas soluções, pessoal. Não tem como eu encontrar aqui as infinitas soluções, mas eu posso encontrar uma solução geral que dá parâmetro para eu encontrar essas infinitas soluções, né? Assim eu queira, né? E assim eu tenha tempo de calcular.